Eu tenho certeza que você cresceu escutando que produtividade é igual a fazer mais em menos tempo. Não é bem assim que funciona. Na verdade, ao longo dessa trajetória de tentar conciliar 1000 coisas, eu aprendi algumas dicas básicas sobre produtividade e eu selecionei as 3 melhores para desmistificar aqui com você. Se você gosta desse tipo de tema, se você gosta de falar sobre produtividade, estudo, qualidade de vida, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Eduarda Carvalho e é um prazer te receber aqui. Vamos pro vídeo? A primeira coisa que você precisa entender é que o problema não é a sua preguiça, é a incerteza. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que você se acha meramente preguiçoso. E eu não estou dizendo que você não é, porque provavelmente você é, todos somos. Mas a grande questão é que a gente não é travado de fato pela preguiça. Eu sei que muitas vezes você tá no ímpeto, na iminência de fazer determinada coisa, mas parece que tem algo te travando. E tudo isso vem de uma única coisa, que é a falta de clareza. Você não entende qual é o passo a passo para realizar a ação necessária. Ou mesmo que você entenda subconscientemente, você ainda não colocou no papel como fazer. Então vamos resolver esse problema em 2 dicas práticas. A primeira é, toda vez que você se sentir travado em como você vai fazer determinada coisa, você vai detalhar como vai funcionar aquele processo. Então, quando eu estou travada, quando eu estou com medo de começar a estudar determinada matéria, eu não vou direto e sento para estudar a matéria, já abro a videoaula, já abro o meu livro, já começo a fazer questões. Não! A primeira coisa que eu faço é selecionar todos os tópicos daquela matéria e como que eu vou estudar cada um. Então eu seleciono os materiais. A partir disso, eu tenho uma trajetória para seguir. O que fica muito mais fácil, porque eu já não tenho mais um oceano vasto para percorrer. É como se eu tivesse apenas 100 metros. Então eu só preciso nadar 100 metros, e depois mais 100 metros, e depois mais 100 metros, e por aí vai. Outra coisa também que você precisa começar a entender aí já, é que 90% dos casos você só precisa começar. E começar da forma mais idiota possível. É aquela coisa, você tá com preguiça de ir pra academia, veste a roupa e vai. No instante que você fizer o primeiro exercício, essa preguiça vai sumir. Com estudos é algo muito parecido. Eu já me vi em situações em que eu tava completamente congelada por não conseguir fazer alguma coisa, e aí no instante que eu comecei a fazer, eu demorei muito menos tempo do que eu pensava. E eu sei que você que procrastina sofre muito com isso também. Então muitas vezes você precisa fazer a primeira ação física do que você precisa fazer. Ou seja, você tem que estudar, pois a primeira coisa que você vai fazer é arrumar seu cantinho de estudos, arrumar seu escritório, sua mesa, o que for, e você vai abrir a videoaula. A partir dali você vai ver que fica muito mais fácil, porque você, 1, já tem o caminho delimitado, 2, você já começou. Então o seu cérebro já entendeu ali que você já está em ação. Não é mais aquela coisa de não estar mais no campo das ideias, não está mais numa coisa abstrata. Você já começou e você já vai começar a executar. Então você precisa ter clareza. Primeiro, clareza do passo a passo. E uma vez que você tem a clareza do passo a passo, você vai dar só o primeiro passo. O resto eu te garanto que você vai se mover pela inércia. Sabe a inércia? Pois é. Você vai continuar se movendo porque é a tendência de todo o corpo. Então, se você não sabe o que fazer, você vai simplesmente sentar e vai detalhar tudo. Pode ser escrevendo, pode ser falando. Às vezes, quando eu tô com muita dúvida de como estudar, eu mando mensagem para minhas amigas e aí, como é que a gente vai estudar isso? Porque uma vez que a gente vai decidindo juntas, eu já sei qual é a primeira coisa que eu preciso fazer. E uma vez que você sabe qual é a primeira coisa, você não vai hesitar. Você vai começar a fazer essa primeira coisa o mais rápido possível. Pode ser a coisa mais besta do mundo, eu tenho que escrever um trabalho. Pois abre o Word, abre o Google Docs, abre o bloco de notas, o que for. Abre e tenta escrever uma frase. Não vai ficar a coisa mais fácil do mundo, mas a partir dali você já começou. E a tendência, uma vez que você começa, é muito mais fácil. Pra contextualizar pra vocês, eu tinha um medo muito grande, uma vez eu fui conversar com a minha psicóloga sobre isso, que era o medo de retroceder. O medo de, hoje em dia, eu ter uma independência financeira, eu tinha muito medo de retroceder e não ter mais essa independência. E teve uma coisa que ela me deu uma clareza muito grande, que ela falou que me deu uma clareza muito grande, que é, uma vez que você está nadando em águas profundas, você não quer voltar pro raso. Então, é muito mais provável que você se esforce o mais, você dê tudo de si pra continuar nadando, do que você volte. Então, se meta no meio da atividade logo, porque uma vez que você estiver fazendo, uma vez que você estiver respondendo as questões, uma vez que você estiver assistindo a aula, é muito mais fácil continuar, porque a dor maior é apenas pra começar. Pegou? A segunda coisa que você precisa parar de achar sobre produtividade é que amanhã você vai ser alguém diferente. Tem 1000 anos que você diz que amanhã você vai ser outra pessoa e todos os dias você acorda a mesma pessoa. Então pare de delegar tudo para a sua pessoa do futuro. E não tô falando só sobre procrastinação. Eu estou falando que muitas vezes a gente toma decisões muito à frente, achando que daqui a um mês, daqui a um ano, nós vamos ser pessoas completamente diferentes, sendo que a maior probabilidade é que você não seja. Um exemplo básico é, o maior erro que eu e meu namorado cometemos na vida é que nós somos 2 pessoas que odiamos sair de casa. A gente adora ficar em casa com nossos gatos. E aí a gente marca o compromisso para daqui a um mês. Daqui a um mês, essas 2 pessoas não irão querer sair de casa. Elas querem ficar em casa com os gatos assistindo novela. Não é, Newton Filho? É. Ele tá concordando.
Então, uma atividade muito boa que me ajudou a manejar esse meu tempo, me ajudou a conciliar melhor as atividades, é que eu penso, se essa atividade fosse amanhã, aceitaria ela? Se eu precisasse entregar essa demanda amanhã, eu faria ela? Porque isso faz com que você elimine muito ruído que tem na sua agenda. É aquele compromisso que você marca e quando chega na hora você tá atolado de coisa, você tem que arranjar um jeito de desmarcar, só que você não consegue, então você tem que ir. Você que tem uma agenda mais complicada, você fazer isso no dia a dia, faz com que você viva de uma forma muito mais tranquila. Porque você vai ter menos pratos para equilibrar, porque você sempre vai entender, não, eu não tenho como responder se eu consigo fazer essa coisa agora. Eu só consigo saber daqui uma semana, daqui um mês, porque eu não sei quanto conteúdo eu vou ter atrasado, eu não sei se eu vou ter simulado pra fazer, eu não sei. Ah, Duda, mas isso é coisa de quem não tem compromisso, é coisa de quem não se planeja. Não, meu amor. É que você, não sei se você já ouviu alguém falar isso, mas eu vou te dizer, você é um ser humano. Você tem uma capacidade de gerenciar projetos limitada. Portanto, se você tem essa capacidade limitada, pare de achar que você consegue fazer tudo. Você, via de regra, não consegue. E não ache, porque isso foi uma coisa que mudou muito a vida pra mim. Eu parei de achar que eu daqui a um mês estarei mais tranquila. Primeiro, que eu sou doida, então eu nunca tô tranquila. Segundo, que se eu escolhi uma vida na qual eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu quero fazer academia pra eu não morrer aos 40 anos de infarto, porque eu ando muito estressada. Enfim, eu quero comer bem, eu quero ter uma vida de qualidade com o namorado. Percebam que eu fiz muitas escolhas e essas escolhas, nenhuma delas é a curto prazo. Portanto, eu não posso achar que daqui a um mês eu vou ter uma agenda diferente da que eu tenho agora. Resumindo esse conselho bem aqui pra você, assuma o BO que você escolheu para a sua vidinha. Você escolheu que você vai estudar sério, vai estudar que nem gente, pois sente a sua bundinha, estude que nem gente, aprenda a dizer não, porque não provavelmente estarei estudando. Não vou sair numa quarta-feira no meio da tarde por um motivo X, só por sair. Uma vez que você aprende a usar não da forma correta, ao invés de, eu vou dizer não para meus estudos mesmo, porque eu consigo delegar. E é essa a questão. Você sempre tá dizendo não pra você mesmo, então dizendo, não, eu faço isso depois. Não, eu cuido disso depois. Não, eu não preciso cuidar disso agora. E dizendo sim pros outros. Então, você nunca tá disponível pra fazer as atividades no momento que você propõe pra si mesmo, mas tá sempre disponível pra fazer com os outros. Era bom refletir sobre isso daí, né? Fica no conselho. Outro fato que você precisa entender sobre produtividade é que o medo perde força quando você olha para a escala do tempo. Eu sei que você tá igual o meme da Nazaré agora, mas o medo perde força quando você olha para a escala do tempo. Então, eu fiz isso quando eu comecei a buscar algumas estratégias para manejar a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, deixa eu me entender por gente. Eu recebi o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada aos 12 anos e eu convivo com ansiedade desde então. E essa foi uma das estratégias mais potentes que me ajudou a me destravar em muitas coisas, porque quem é ansioso sabe que muitas vezes a gente não quer fazer algo, a gente procrastina, a gente evita completamente algo pela possibilidade daquilo dar errado, então a gente fica ansioso pela possibilidade de se esforçar por algo e não obter um resultado bom. E aí eu comecei a fazer a regra do 10, 10, 10. Então essa regra consiste no seguinte, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma prova, vamos supor não, vou contar pra vocês, eu tenho uma prova sábado, tô gravando esse vídeo na quarta, eu tenho uma prova sábado, e o que eu penso, o que eu tenho que exercitar é o seguinte, se eu for mal nessa prova, qual vai ser o impacto desse resultado ruim 10 minutos após a prova? Vai ser péssimo, né? Vai ser 10 minutos provavelmente depois eu vou estar chorando encolhida no chão, cortando meus pulsos. Não sei se eu posso fazer no YouTube. Vou estar triste. O outro 10 é daqui 10 dias. Daqui 10 dias, eu provavelmente ainda vou estar triste. Mas eu já vou estar aceitando, eu já vou estar planejando outras coisas. Ou para recuperar a nota, ou então, tipo, se realmente já tiver passado, já vou estar pensando em outras oportunidades. E por fim, eu penso qual que vai ser o resultado daquilo daqui 10 anos. No final das contas, você percebe que daqui 10 anos, praticamente nada importa. E eu sei que às vezes fica, não, mas é porque uma prova pode definir meu futuro. Meu amor, eu reprovei um ano inteiro do ensino médio. Sabe qual foi a diferença nisso nos meus anos futuros? Ainda não completou 10 anos, que eu não tô tão velha assim. Mas tá quase completando 10 anos, que eu já tô quase tão velha assim. E o impacto disso foi zero na minha vida. Pelo contrário, eu tive um impacto muito positivo. Então, quando você para e você pensa que daqui 10 anos praticamente nada disso vai surtir efeito, praticamente nada disso vai surtir um efeito muito negativo, aquilo ali tira um peso muito grande. E você também consegue fazer isso para te impulsionar a muitas coisas. Então eu sempre estimulo meus alunos a fazer uma técnica de visualização. E é algo que você pode falar que é piegas o quanto for, que é besta, que é coisinha, não importa. Funciona para mim, é cientificamente validado e eu vejo a transformação que isso faz nas pessoas. Sempre que eu tava com preguiça, procrastinando, começava a
fazer um simulado, eu fazia duas coisas. Eu tinha uma playlist da motivação, que eram músicas que eu colocava pra escutar, que iam me deixar animada. Então isso tem muito a ver com um vídeo que eu lancei semana passada, que é, às vezes você só precisa fazer algo pra aumentar o seu nível de dopamina, pra você querer começar a fazer. Mas além disso, eu também tinha esses momentos que não era meditação, mas era o momento que eu colocava uma música que me inspirava baixinho, e eu começava a pensar, qual é o impacto dessa atividade daqui 10 anos na minha vida? E não o impacto de eu fracassar, mas o impacto de eu fazer ela bem. Então, se eu estudar muito para essa prova, daqui 10 anos eu vou estar colhendo os frutos, não necessariamente diretamente dessa prova, mas os frutos a prova me deu. Então, quando eu não queria fazer um simulado, eu começava a visualizar que aquele simulado era mais um passo que eu estava dando em relação à carreira dos meus sonhos, à vida dos meus sonhos. E eu não imaginava, vou ser médica, não, eu me imaginava atendendo no consultório, fazendo cirurgia. Eu imaginava cada passo, eu conseguia sentir o cheiro da sala de cirurgia. Essa técnica de visualização, você colocar o medo na sua devida proporção e você colocar o sonho na devida proporção dele também, faz com que você entenda de verdade o que merece a sua ação e o que não merece. Então, da mesma forma que você não precisa ter medo, porque o fracasso não vai te definir em 10 anos, você também precisa entender que não fazer pode te definir em 10 anos. Eu espero que esse vídeo tenha tocado seu coração e tenha te ajudado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos e comentar a carinha do nosso fã-clube. Você já sabe qual é, né? Não vou nem contar qual é. Só os de verdade vão comentar aqui. Beijão. Tchau, tchau.